Bom dia, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de nós nessa manhã, nos abençoando, nos instruindo, nos direcionando com a sua palavra. Sabe que eu gosto sempre de dizer, porque é realmente uma verdade do meu coração, um privilégio falar à igreja do Senhor, aos meus irmãos. Eu sinto que isso é uma honra a parte de Deus para com cada um, que dirige ao seu rebanho. É uma responsabilidade muito grande, mas é um privilégio que não tem como descrever. E cada vez que a gente olha para as lições, a gente vê que realmente como que Deus fala conosco, Ele nos direciona. E cada vez que eu lembro que tem que preparar uma lição, que a gente começa orando, perguntando para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer falar? Que primeiro eu tenho que falar com o Senhor, fala comigo, para poder preparar a lição, para poder preparar, o conteúdo, E uma coisa que é interessante é que assim, o Senhor sempre fala. Mas cada vez tem uma forma diferente. E isso é que é o magnífico, porque a gente fica esperando o Senhor falar, porque certeza que Ele vai falar, mas às vezes demora um pouco mais, tem hora que fala dá um puxão de orelha, tem hora que dá um abraço, põe a mão no ombro, E esse Deus é um Deus tremendo, e Ele fala de diversas formas, através de diferentes situações. E aí, estudando então o livro esse assunto que nós estamos, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, nós vamos abrir no capítulo 4 primeiramente. 2 Coríntios, capítulo 4. Ele dá o que é o tema que nós estamos estudando, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esses são a partir daqui que têm sido feitas as lições, todas as lições deste mês. E nós já contemplamos. E desse texto nós temos feito todas as lições desse mês, e os irmãos já nos passaram com a direção do Senhor, falou já aos nossos corações através de cada um desses pontos explanados aqui, de estar perplexo, de estar atribulado, e tá tudo ok, vamos com calma. E nós já experimentamos, então,
Deus, o Senhor falando aos nossos corações, porque tem certas situações que nós ficamos, às vezes, que nós vemos complicadas, por causa de ações nossas mesmo, né? Por causa de complicações que a gente arruma para a nossa cabeça. Vamos interromper mais um pouquinho aqui, só um minutinho. Para ajustar, né? Tem outras situações em que o pastor Elias nos colocou que, olha, lembrando dos 3 PRs, né? Que a gente sofre muita pressão, mas é por causa que a gente tem um privilégio muito grande. E tem um prêmio. E é exatamente assim que ele começa o capítulo aqui, porque na verdade ele fala no versículo 7, ele fala assim: temos, porém, este tesouro. Qual que é o tesouro? Está no versículo 6. Olha aí o versículo 6. Porque Deus disse, de trevas resplandecerá luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então nós, como barro, pó que nós somos, receber esse grande privilégio da parte de Deus é algo tremendo. A manifestação do poder de Deus, receber o Espírito Santo de Deus, a própria pessoa de Deus em nossos corações, é algo tremendo, inigualável. E nós somos pó, somos barro. E o que deve ser manifestado deve ser a glória do Senhor. E aí, por causa de que existe também uma batalha espiritual, porque nós somos pó, nós somos cheios de fraquezas, nós temos um monte de dificuldades, de defeitos, nós enfrentamos adversidades da vida. E as adversidades da vida, as complicações que nós enfrentamos, podem ser causadas por nós mesmos, não, ele colocou, tem situações que a gente mesmo, às vezes, somos provocados, tem situações que nós temos que abrir os nossos olhos, porque aquela pressão não é por causa de pessoas, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E o Genão também colocou, olha, nós vamos ficar perplexos. Vai ter situações que nós vamos ficar de queixo caído. Mas nós não podemos desistir, nós temos que entender que nós já somos abençoados. E nós devemos continuar abençoando, na posição de abençoadores, deixando a glória, esta glória que ele fala aqui, continuar se manifestando no barro, em nossas vidas, em nossos corações. E Paulo, ele tinha histórico para falar isso daqui. Ele tinha bastante histórico. E aí nós vamos abrir então, no texto onde que nós vamos falar nessa manhã, que é aí mesmo no livro de 2 Coríntios, mas no capítulo 12. E aí, meus irmãos, como eu disse, o Senhor vai falando aos nossos corações de diversas formas. E aí, estudando o texto, orando, pedindo ao Senhor, o Senhor foi falando comigo com cada versículo, estudando em cada versículo, algumas palavras-chave aí dos versos. Então, assim, nós vamos fazer uma leitura e nós vamos pegar versículo por versículo, e se você quiser, você sinta-se à vontade para você levantar a mão, perguntar, para você comentar. Só espera um pouquinho para o microfone chegar até você aí, eu me levo, mas pega cada versículo, nós vamos passar um histórico que é o exemplo de Paulo. E ao estudar esse exemplo de Paulo, a gente possa tomar isso daqui para as nossas vidas e pegar isso para nós, para aquilo que nós precisamos receber da parte do Senhor, que nós possamos entender
melhor a vontade do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas lembra que a proposta da lição é abatido, porém não destruído. E aí eu fui procurar a primeira palavra, abatido. E aí eu queria que você já me ajudasse aí. Quando você olha uma pessoa abatida, ou você mesmo, né, você se encontra abatido, qual outros significados você pode dar para essa mesma palavra, abatido? O que expressa para você uma pessoa abatida? Me ajuda? Derrotada, desanimada, depressivo, triste, mais perdido, mais uma, decepcionado, oi? Dado como vencido. E sabe que essa palavra aqui, abatido, ela, lá no grego, a palavra grega lá é katabalo, que significa lançado por terra, derrubado. E aí, olha só que interessante, é que a expressão aqui para ficar melhor da compreensão, de melhor compreensão para nós, lembra daquelas, a gente via em filmes, aquelas lutas dos gladiadores, né? Aqueles filmes romanos, épicos, e aí tem aquela luta, e o camarada é vencido, jogado, derrubado. Aí a expressão é assim, ó, o cara está lá já como se derrotado. Aí tem aquele gesto. Sabe aquele gesto do imperador, que estava só esperando que o oponente, né, aquele que venceu, está só aguardando, né, para deixa viver ou dar o golpe final. Esse é o significado. Está ali derrubado, aguardando o golpe final. Essa é a expressão do abatido aqui. Tá? Não tem mais nada para fazer, não tem mais força nenhuma, só está aguardando, esperando o golpe final. Mas aí vem, porque o versículo não para aí, né? Vem abatido, mas, porém, não destruídos. Aí a palavra já, parece que ela já se explicou, né? Do grego, apolume, que significa arruinar, destruir, morrer, perecer. Esse golpe aqui, o golpe final, não vai vir. Não vai acontecer. Sabe por que ele não vai acontecer? Porque o Deus eterno está sustentando, está segurando. Isso significa, meus irmãos, que na nossa vida nós vamos sofrer
angústias, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer tribulações, nós vamos ficar perplexos, o cerco vai apertar, vai afunilando, mas o Senhor não deixa dar no golpe final. Sabe por quê? Porque nós somos vencedores. A palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos derrotados. Nós não estamos destruídos. Na carne, neste vaso de barro, porém nós podemos ficar abatidos, mas é também um significado para demonstrar que aquele que deve ser exaltado é o Senhor, não é por nós mesmos, não é por a nossa própria força, que a gente vence os nossos oponentes. E aí tem um outro segredo dentro do texto, que é o seguinte: aquilo que nós enfrentamos, este oponente que nós estamos enfrentando, é um oponente mais vigoroso do que a gente, mais forte do que nós, mais poderoso do que a gente pode suportar. As nossas fraquezas, as nossas dificuldades são mais fortes do que nós mesmos. Isso é para nos mostrar que nós, de nós mesmos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós precisamos do Senhor, precisamos confiar no Senhor, precisamos deixar que a glória do Senhor se manifeste. E é isso que Paulo está expressando aqui. Olha, no meio de várias experiências da vida que ele sofreu, experiências que nós vamos ver um pouquinho mais detalhadas aí, que elas vão se afunilando, e nós vamos passar um pouquinho mais disso mais para frente, mas no meio de tantas dificuldades que ele passou, lembra que ele passou fome, sede, naufrágio, perseguição, cárcere, espancamento, de tudo quanto é forma. Ele sofreu várias situações disso, de ficar perplexo, de ficar, se sentir já destruído, abatido. Aí ele vem e conta mais uma. Ele falou assim: eu vou te contar mais uma experiência que eu tive, que é essa daqui, do capítulo 12. Olha, aconteceu comigo uma situação assim, ó. Lembra que por causa da glória de Deus que tem que ser manifestada, que é o que ele colocou lá no versículo, no capítulo 4, aqui ele está repetindo de novo, olha, por causa que eu não me ensoberbecesse, por causa da grandeza das revelações, por causa que nós somos os instrumentos da parte de Deus, do seu grande amor, nós recebemos isso, nós temos da parte de Deus o amor do Senhor habitando em nós, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos revela todas as coisas, ele é cheio de sabedoria, nós temos da parte de Deus a justiça, nós temos da parte de Deus a graça, a misericórdia, a consolação, nós somos mais do que enriquecidos com diversas coisas, está ao nosso dispor. Nós temos esse privilégio, lembra? Nós temos acesso à dispensa do Senhor. Por causa disso tudo, olha, eu não posso me exaltar, eu não posso empinar o nariz, porque a coisa aqui é o seguinte, é por causa desse excesso da parte de Deus, excesso de amor de Deus, ó, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa dessa grandeza da parte de Deus, essa demonstração de amor de Deus, e a grandeza que lá do grego é hiperbole, que quer dizer excesso. A palavra em português depois que deriva dessa palavra aí, nossa, é a hiperbole, que quer dizer um exagero. Fala a verdade, o amor de Deus não é realmente isso? Não é um exagero da parte de Deus, o amor, a grandeza dele? Nós não entendemos, não é verdade? Às vezes, se colocar ali, pensar um pouquinho, a gente consegue, às vezes, entender por que Deus nos ama. Quem somos nós? Quem sou eu? Por que ele fez isso? Porque se ele é Deus, ele poderia fazer tantas coisas. Ele foi fazer exatamente isso, e foi entregar o próprio filho, foi ele mesmo morrer na cruz. Não dá para entender.
Não dá para entender. E sabe o que é legal? É que nós não precisamos entender. Um dia nós vamos entender, mas agora não tem necessidade de entender. Mas sabe o que é a diferença? É que nós podemos experimentar. Nós podemos vivenciar e expressar esse amor da parte de Deus. Coisa que muitas pessoas não têm esse privilégio, não têm esse conhecimento, não têm esse acesso, não experimentaram, não vivenciaram isso. Mas nós vivenciamos, e por causa desse amor nós temos que expandir a coisa. E como que é que nós expandimos? Nós expandimos com humildade, com servidão. E aí, foi posto nele um espinho na carne. Os estudiosos colocam aí vários termos para esse espinho na carne aí, e uns falam que podia ser um problema de vista, outros falam que era de malária, tem um monte de coisa aí. Na realidade, é o seguinte, isso aí não qual era a situação, qual era o espinho, né, a forma aqui do espinho, não nos interessa o detalhe, esse detalhe. Interessa o seguinte, que ele fala aqui que foi posto para ele esse espinho na carne, mensageiro de Satanás. E aqui tem a expressão do seguinte, embora esse aqui o texto seja, a expressão lá fala que era um enviado realmente de Satanás, mas a questão é a seguinte, foi permitido da parte de Deus. Lembra da situação de Jó? Lembra de Jó? Jó, para ele receber aquela afronta toda, o Senhor teve que, teve que permitir para ele. Porque nós entendemos o seguinte, nós somos propriedade do Senhor. Ninguém mexe na propriedade do Senhor, isso não é para nós nos exaltar. Isso é porque a propriedade dele, é com ele, a conversa não é com nós somos o servo, nós somos dizer assim, o objeto. Não é, Deus não nos trata assim, mas para ficar claro, para você entender, é assim, nós somos o objeto. Você e eu não somos nada, o negócio é com Deus, é das trevas com Deus. Nós somos propriedade do Senhor. E o Senhor quer manifestar a glória dele, o poder dele na sua propriedade. Somos nós. E aí, ele permitiu então aqui, só que, veja só, nem tudo é obra de Satanás. Nem tudo é obra de Satanás. Mas o que quer dizer é o seguinte, é que quando faz essa menção, nós podemos tomar para nós o seguinte, porque às vezes são fraquezas nossas mesmo, é problema nosso, é invenção nossa, não tem nada que ocupa nas trevas, não. É da nossa fraqueza, da nossa tribulação, nós arrumamos dor de cabeça para a gente mesmo. Mas aqui a questão é o seguinte, é que quando fala assim, a expressão é que, lembra quando a gente fala assim, do que é de bondade, o que é bom, vem da parte de Deus. Também você imagina o oposto, então você imagina assim, tudo que é de mal, a representação, vamos dizer assim, a representação do mal está na figura, então, de Satanás. Não que tudo seja de sua autoria, porque não tem nada para fazer, mas às vezes é coisa que nós mesmos dificultamos. E aí foi posto para ele, então, este espinho permitido da parte de Deus para esbofetear ele, para afrontar ele. E olha, se a gente for ler lá e você não precisa abrir lá, mas só uma referência para você, em Gálatas 4, 13 e 14, vai mostrar que essa afronta aqui, que talvez fosse uma enfermidade, né, ela era algo que era desagradável para Paulo. Era algo desagradável. Era algo que o constrangia. Era algo que trazia sofrimento e que era doloroso para ele. Era aborrecedor. A gente pode ver também que nessa expressão que é algo que ele queria se livrar. Porque ele ora ao Senhor. Ele busca ao Senhor. Porque é algo que estava incomodando. É algo que estava afligindo a sua alma, o seu espírito.
E você pode ver lá por Gálatas, que parece, daí você entender de ser uma enfermidade, porque mostra que ele ficava talvez meio constrangido com aquela situação, e ele fala para os Gálatas assim, ó, vocês não tiveram nojo de mim, vocês me receberam como no Senhor. E isso é bênção para o reino, porque vocês não olharam para mim na minha fraqueza. Mas era algo que aborrecia, que afligia ele. Se tem algo que nos aflige, se tem algo que nos aborrece, que nos aperta, que nos constrange, qual que é o nosso dever? O que ele fala no versículo 8. Ele fala que, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quando você olha essa expressão 3 vezes, às vezes a gente olha assim, a gente fala, rapaz, eu oro, e não vê, o cara orou 3 vezes, e já recebeu a resposta do Senhor. A gente lê esses textos aqui, e a gente não tem muito entendimento, às vezes, dessas coisas aqui. 3 vezes o Senhor já falou para ele, a graça te basta, e muitas vezes a gente usa isso aqui, né? A graça do Senhor me basta, mas a gente está meio, às vezes, perdido do que é a expressão, do que ele quer dizer aqui nesse texto, com essa graça aqui. O que quer dizer aqui? Que ele fala assim, olha, quando eu oro 3 vezes, pode ser que é literal realmente, que ele orou 3 vezes, mas também pode significar que são 3 períodos de orações. Agora pode ser literal, nós podemos considerar que, às vezes, nós temos 3 períodos de orações, com orações constantes, falando ao Senhor, porque tinha os afazeres, o encarcerado, estava escrevendo, tinha atividades lá, e orando ao Senhor, cantando, falando com o Senhor, meditando na sua palavra, conversando, discipulando, falando aos seus agressores, aos soldados, expressando então ali orações, falando com o Senhor, orações curtas, mas também orações mais intensas, buscando ao Senhor com intensidade, momentos separados com o Senhor, dedicados, e isso mostra muito para nós, porque às vezes a gente quer passar talvez uma dificuldade e dá uma oração de caminhada e já quer ouvir a minha graça te basta. Deus pode ser que ele fale assim rápido realmente, como as pessoas não têm 3 vezes e rápido, mas pode ser que não. Mas a expressão aqui é para a gente entender melhor isso. É para entender melhor que olha, tem um período, o Senhor quer trabalhar o barro, entende? Quer trabalhar o barro, para a glória dele se manifestar. Quando na dificuldade nós estamos olhando para a pressão, nós estamos olhando para o tamanho do opressor, a força do oponente, o seu poder, não dá para ver a glória de Deus. Não dá para ver, o foco não está no Senhor, está na pressão, está no espinho. Por isso que tem que ter tempo se derramando aos pés do Senhor, buscando ao Senhor momentos durante o dia. Se está atarefado, busca o Senhor, pensa nas coisas do alto, ora a Deus, clama ao Senhor por misericórdia, por graça. Gasta tempo também reservado, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor a direção, a força. E aí, de uma coisa nós podemos ter certeza: o Senhor vai responder. Vai responder. E respondeu aqui para Paulo. E qual foi a resposta de Paulo? Qual foi a resposta para Paulo? Paulo estava pedindo: Senhor, leva esse camarada embora. Leva ele para longe, afasta de mim. Acaba com esse sofrimento. Tira eu dessa pressão.
Tira eu dessa situação, e a resposta do Senhor é negativo. Rapaz, olha só, Paulo era um camarada que ele estava vivendo a causa do Senhor, vivendo o reino do Senhor. Agora o camarada sofreu uma agressão dessa, uma violência dessa aqui. Camarada, ele não tinha todo o crédito, todo o direito de fazer esse clamor, e de fato o fez, né? E não era justificável o seu pedido diante do Senhor? Era justificável? Tá certo? A resposta, imagina que é o quê? Positiva. Mas não foi positiva. Foi positiva como ele queria. O positivo da maneira como ele queria. E não é exatamente assim. Às vezes, bem menor, nós achamos que temos muito direito de ficar livre de certas situações, de facilmente sairmos daquela tribulação, daquela pressão. E ele está expressando aqui, e o Senhor fala para ele, olha, não. Versículo 9. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não, entenda o seguinte, que não é a graça, a gente usa assim. Como que a gente usa esse versículo? A gente usa assim, Senhor, me tira desse sofrimento. A gente ora rapidinho, não gasta muito tempo de intimidade com o Senhor, que não é o propósito. O texto não quer dizer isso, ele quer falar, você tem que viver uma vida dedicada ao Senhor, de relacionamento íntimo com Deus, de expressar a glória do Senhor em minha vida. Aí ele recebe a resposta que é não. E aí a gente quer receber a resposta não quer receber a resposta de não, ou quer receber logo a resposta de a minha graça te basta, para o quê? Para ficar livre. Para ficar livre daquela angústia, daquele sofrimento, e segue a vida. Só que a questão da graça aqui é o que é, porque o poder tem que ser aperfeiçoado na fraqueza. Entendeu? Daquela questão tem que sair melhor. Tem que entender melhor quem é Deus. Tem que entender melhor como é que Ele faz as coisas. Tem que ter uma experiência com o Senhor. Tem que ver algo manifestado da parte de Deus. A glória do Senhor, o amor dEle. Para quê? Por causa de quê? A resposta dele foi negativa. Entenda que Paulo poderia continuar então o seguinte, olha, não tô convencido com isso daí não, Senhor. Eu tenho muito bons motivos. Me livra desse negócio aí, Senhor. E vou continuar insistindo nesse negócio. Vou continuar orando. Orar mais 3 vezes. Continuar. Mas Paulo, como servo, ele falou assim, olha, continua no versículo 9. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo entendeu, porque ele tinha um chamado, ele estava cumprindo a obra do Senhor. Ele estava fazendo a missão que lhe foi proposta, cumprindo aquilo que Deus tinha ordenado para ele. E ele entende o seguinte, que aquela experiência, aquela questão de mantê-lo constrangido, de mantê-lo em humildade, iria
o capacitar, iriam fortalecer, para que as pessoas que olhassem para que o propósito do Senhor na vida dele tivesse cumprimento, tivesse resultado. E eu, só de olhar para isso daqui, eu tenho que pedir muito perdão a Deus. Porque às vezes, por tão pouco, já me fico totalmente afligido, achando que já estou derrotado, mas que derrotado, que expressão é essa? Não chegou nem perto. E mesmo que fosse, o Senhor não nos deixa ser destruídos. E a questão é que os sofrimentos, as pressões, embora nós não queremos ela, nós não queremos isso. Quem quer dor, quem quer pressão, quem quer sofrer aperto, ninguém quer. Nós não queremos isso. Mas isso também não nos dá direito de achar que porque somos do Senhor, a gente está livre disso. Não, nesse mundo, não. Nós não estamos livres disso, não. Um comentário a respeito do apóstolo Paulo. Todos nós vamos entrar em tribulação. E temos passado. Não é? Mas como nós agimos durante a tribulação? Se nós, o apóstolo Paulo se guarda no corpo as marcas de Cristo. Que marcas eram aquelas? Eram das chicotadas que ele tinha levado. Então a Bíblia nos orienta que a gente não tem que lamuriar. E é nos momentos de fraqueza que a gente tem a oportunidade de dizer a Deus: eu te amo, tu és a principal razão do meu viver. E em ti está a minha segurança. A gente precisa realmente observar esses detalhes para a gente poder ser verdadeiramente vitorioso em Cristo. Né? E tem a questão do seguinte, tem a questão do serviço. Se você é servo, qual que foi a palavra do Senhor? A palavra do Senhor foi: olha, vai continuar, mas a minha graça vai se manifestar em você. E aí a gente precisa do quê? De entender que como servo, eu não sei qual que é o tamanho do período que às vezes, tem uns que tem irmãos que realmente a vida é difícil. Irmãozinhos que têm uma vida que realmente é sempre em luta, é sempre em dores, a vida não é fácil, é sofrida. Irmão, misericórdia. Misericórdia para você. Né? O que nós vamos fazer como igreja? Abraçar, consolar, trazer esperança e dizer: fica firme. O foco não é aqui. Não é aqui. Mas a questão que Paulo está dizendo é o seguinte: ele é que, olha, isso aqui me capacita. Essa questão me capacita para eu falar com argumento de quem é o Senhor. Quando eu falo que o Senhor é Deus de provisão, Ele é Deus de provisão. Eu experimento a provisão na minha vida. Eu já passei por isso, eu estou passando por isso. Ele é Deus de provisão. Ele é Deus de justiça, Ele expressa a justiça dEle. E o que você falar de atributo do Senhor, Ele vai expressar isso. Porque está fácil, né? Está fácil quando a gente fala que o Senhor faz isso, faz aquilo, que o Senhor é Deus de amor, mas a gente não experimenta a graça, que Deus consola, que Deus é de bondade, mas a gente parece que não experimenta isso. Então, eu não sei, meus queridos, eu não estou aqui para poder explicar para os irmãos quem que é o Senhor. Nós todos estamos aprendendo, todos estamos na mesma escola, mas o Senhor tem os propósitos dEle. O Senhor tem o propósito dEle para a sua igreja. E Ele tem propósito individual, porque Ele é Deus de Carlos. Ele é Deus de Edilson, é Deus, seu Deus. É o seu relacionamento. Aí não é o relacionamento da Boas Novas
né, daqui, da igreja. Não, é o nosso louvor, é a nossa manifestação, né, na igreja local, que a igreja de Cristo é bem maior do que isso aqui, mas tem o Deus que é o Deus do camarada aqui, é o Deus do Carlos, e tem coisas que o Carlos precisa ser tratado, tem coisas que o Carlos precisa ser amolecido, tem coisas que o Carlos precisa ficar mais pianinho, ser mais humilde, ser mais piedoso, e o Senhor tem que pegar o barrinho do Carlos e começar a apertar ele e moldar ele, para que ele tenha experiência com o Senhor e ele possa falar das coisas do Senhor com expressão, com convicção, com experiência, com vivência do amor de Deus, da expressão do amor de Deus. E Deus trata cada um de nós, e o meu amigo, eu não sei, as coisas que Deus tem para tratar comigo são diferentes das que Deus tem para tratar com você. Tem coisas, no genérico, né? O pecado é o mesmo, é o pecado, né? É aperfeiçoar. Mas tem coisas, as suas dificuldades são diferentes da minha. Às vezes pode ser até que elas sejam coincidem, né? Mas cada um tem. E o Senhor vai trabalhar. Vai trabalhar. E vai permitir que nós passamos por situações. E tem situações, e essa aqui é uma violência que Paulo sofre, mais uma de muitas que ele experimentou. Muitas que ele experimentou. E aí tem uma questão aqui, meus queridos. Tem pressão que a gente pode evitar. Que é porque a gente é cabeça dura. Mas tem pressão que a gente pode evitar. Tem pressão, tem problemas, tem dificuldades, tem tribulações que nós não podemos evitar. Não tem como você evitar. Ela vai vir. Ela vai vir. Não tem como nada para você fazer. E você quer saber? Tem umas que você não tem nem como fugir. Essa é a expressão. Tem pressão que vai vir, que você não pode fugir dela. Não tem como você escapar. Isso mostra um choque. O Genon disse assim, você pode ficar perplexo com as coisas da vida, mas não desanima não. Não perde o lance não. Coisa que nós não escapamos, a morte. Não tem como escapar. Deus ajuda que ele venha antes, né? Não experimente esse negócio não. Mas, tá, certeza, tem coisas aí que, olha, não tem como. Queria fazer um comentário em contraponto à teoria da prosperidade que tanto se fala na televisão, né? Há alguns pastores que falam assim, olha, você não está sendo fiel com Deus, você não está tendo compromisso com Deus, é por isso que você está com essa enfermidade, é por isso que a sua família é pobre, é por isso que você é assim, é por isso que você não tem fé. Paulo é o exemplo da pessoa que sofreu, que foi chicoteada, que afundou, foi mordido por cobra. Tudo que acho que é possível uma pessoa passar, Paulo passou. Eu só queria comentar uma coisa, porque quando Paulo parece longe, né? Parece uma pessoa longe, mas quando é uma pessoa próxima a você, quando é um parente, você que está com enfermidade de morte, um câncer, alguma coisa assim, né? E muitos com certeza já passaram por isso aqui, tiveram essa experiência. Eu lembro de uma irmã lá da Batista Central, que ela orou durante anos para o marido dela se converter. Aí o marido dela se converteu, se batizou. Na semana seguinte ela morreu. Ela falou, Deus não é fiel, Deus não... Ela falou, a graça de Deus justamente é isso. É a vida eterna, não é... Nós somos extraterrestres. De outra forma, nós não somos desse mundo. Eu tenho um amigo mesmo, que há 2 anos atrás descobriu que estava com lúpus. Passou mal, foi parar no hospital e descobriu que estava com lúpus. Tá. Pouco tempo depois, diagnosticaram que o filho dele mais velho tinha um problema mental. Agora, mais próximo,
a mãe dele teve derrame, está no hospital, em coma. Pouco tempo depois, o filho dele tentou suicídio. 2 semanas depois? 2 semanas depois, ele teve um infarto. Aí ele pegou, todo dia ele me manda uma mensagem bíblica e tal. Eu falava, eu vou lá, vou dar uma força para ele, vou orar por ele. Eu falei, eu estou orando por você, irmão, estou orando. Aí você acha que não, eu vou te fortalecer. Aí você vê uma experiência dessa, de uma pessoa falar, não, o cara tem a vida totalmente destruída, mas está na obra. Ele falou, eu preciso sair dessa cama aqui, porque eu preciso fazer. Ele trabalha com crianças, né? Então eu preciso fazer mais para Deus. Aí você vê que eu podia estar abatido, eu podia estar derrotado. A minha mãe está hospitalizada, o meu filho está muito doente, está muito ruim, mas está trabalhando para Deus. E é isso, né? Deus moldando, né? Trabalhando. E olha se tudo fosse nessa questão da prosperidade, esses textos aqui não tem serviço, né? Não tem validade. Mas o Senhor está trabalhando, quer moldar. E a gente precisa ser moldado. Lembra? Às vezes o camarada fala assim, se tivesse às vezes boa vida, se tivesse muita regalia, mas não estava nem servindo ao Senhor, estava longe, estava viajando, gastando dinheiro, comendo tudo quanto é coisa por aí, nesse planeta. Estava longe. E aí tem a oportunidade de fazer coisas que são eternas. E sabe, meu querido, às vezes eu tenho experiência, às vezes você ir levar, às vezes, um consolo para um camarada desse daí, você recebe o consolo. Você recebe o consolo. Eu fico imaginando esse camarada Paulo aqui, o cara experimentou tantas situações aqui, parece daquele filme do Forrest Gump, né? O cara experimentou tudo. Imagina se o cara vivesse igual o Matusalém. Situação, meu Deus do céu. E às vezes, por isso que a gente quer a vida curtinha, às vezes, né? O Senhor leva embora logo, porque o negócio está bravo, está feia a situação. Leva embora logo, quero viver muito tempo nessa terra, não. Mas, meu querido, não é para você, não é para mim. É para a glória de Deus ser manifestado. É para o poder de Deus ser manifestado. Tem muita gente, tem muito irmãozinho nosso que ainda precisa ser agregado à família de Deus, que ele não é da família de Deus ainda. A gente tem mais irmãos que não sabem que são nossos irmãos. Que eles ainda vão aceitar ao Senhor. Ainda vão fazer parte dessa família. E aí Deus quer manifestar isso, a glória dele, conduzir através dos servos deles. E um servo que sabe a posição de servo, ele entende essas coisas rapidinho, que foi o que Paulo fez aqui, ó. Paulo falou, eu não vou ficar brigando com o Senhor pedindo, me livra, me livra, me livra. Eu já entendi que o Senhor quer trabalhar isso aqui. Então agora aqui é o seguinte, eu vou deixar o Senhor me moldar nisso aqui. Eu vou deixar me moldar. Aí vem o versículo, então olha assim, ó, a glória de Deus vai, ele fala assim, ó, de boa vontade, então, quer dizer, eu recebo isso, eu aceito isso, como o Senhor trabalhando em minha vida, entendeu? De boa vontade, eu entendi que o Senhor está trabalhando em mim, a minha perspectiva agora é diferente, não é um oponente gigante, é o Deus que não me deixa ser destruído, não é o poderio do inimigo, é o poder imenso do meu Deus. A perspectiva agora é outra. A perspectiva não é mais do oponente. Não é mais das dificuldades, agora é a perspectiva de Deus. O que Deus está fazendo? O que Deus está trabalhando? Como que Ele está moldando? O que Ele está fazendo? Quais são as experiências? O que eu tenho que aprender com isso? Onde que eu tenho que manifestar isso? Tem pessoas que vão passar por essas mesmas situações e não tem esse Deus, não tem essa esperança, não tem esse privilégio, não tem acesso a essa dispensa, não é a habitação do Espírito Santo de Deus. E aí, agora eu entro na parada.
E é isso que ele está expressando aqui. Aí vem, então, olha, mais, final do versículo 9, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então agora eu entendi que quando eu estou nessas questões aqui, o Senhor está trabalhando, o Senhor está me capacitando mais ainda, o Senhor está me dando mais força ainda, para poder seguir o ministério, aquilo que eu tenho que fazer da parte de Deus com mais eficiência, com mais eficácia, com melhor talento, com melhor expressão. Aí vem o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Meu querido, o camarada não está falando aqui, questão que não é o prazer, no sentido que ele gostava de sofrer. Paulo não era masoquista. Não era masoquista. Quem é que gosta de dor, de sofrimento? Mas a questão é a seguinte, é que eu sinto prazer, é que assim, eu estou satisfeito. Porque Deus olhou para esse camarada de barro aqui, que não significa nada. E um Deus poderoso resolveu pôr a mão em mim? Resolveu pôr a mão em mim para trabalhar? Vou ficar satisfeito. Eu entendo que Deus quer realizar um propósito na minha vida. Quer fazer algo diferente comigo. Um privilégio. Quem sou eu? O Senhor vai trabalhar comigo no pessoal, no íntimo. Por isso que a intimidade tem que orar, tem que estar ali junto com o Senhor, para poder entender que senão não ouve, não entende o que o Senhor está fazendo. Fica persistindo num tipo de oração que não é, o Senhor já deu a resposta. Não é. O Senhor já falou. Ele entende, olha, eu não sou masoquista. Eu quero ficar livre, mas agora eu estou entendendo. Eu quero ficar livre disso aqui, mas eu entendo que o Senhor agora, que o Senhor está trabalhando um negócio em mim aqui, e tem coisa grande aí para acontecer. O Senhor quer usar a minha vida, tem coisa para abençoar aí outros. Então eu vou ficar satisfeito, porque Deus tem propósito com a minha vida. Deus quer realizar algo através da minha vida. Não é sentir prazer em ser masoquista, em gostar de sofrimento, em gostar de ficar... Essa expressão que a gente olha, às vezes é meio difícil, às vezes, para entender se sinto prazer. É isso daqui. E aí ele vem com uma série aqui, meus queridos, de questões, que ele fala assim, olha, ele começa parece que enumerá-las. Essa enumeração aqui, às vezes, pode ser uma enumeração genérica, apenas, uma classificação. Pode ser também aquelas questões, lembra que eu comentei que tem coisas que você pode se livrar, e tem coisas que você não pode se livrar. E tem coisas que você não tem nem como escapar. E a questão aqui da vida é essa, é que o Senhor vai trabalhando, e o Senhor não dá nada para a gente que a gente não possa suportar. Então, primeiro vai ali, né, a massinha, mais, né, vai pôr mais água, depois vai amassando mais, e bate, né, e amassa bem, né, e molda bastante. E ele diz assim, não é entendeu? Não é essa alegria, né? Mas eu entendo agora o propósito. Eu estou satisfeito porque nas fraquezas, nas minhas injúrias, nas necessidades que eu passo, nas perseguições, nas angústias, tudo
que eu estou passando, por causa do amor de Cristo, não é coisa que eu arrumei para a minha própria cabeça. Tudo isso que eu estou entendendo que o Senhor está permitindo que aconteça na minha vida, todo o mal, a expressão do mal, é para que o amor de Deus seja manifestado. Porque na hora que eu estou humildinho, na hora que eu estou pequenininho, na hora que eu estou olhando para o Senhor, na hora que eu estou lá prostrado, esperando o golpe final, que ele não vai vir, eu estou esperando a misericórdia, é que eu vejo que o poder de Deus se manifesta. Quando eu estou fraquinho, é que ele é forte, é que o poder de Deus se manifesta, é que ele se torna grande, manifestado na minha vida. A fraqueza, às vezes é uma debilidade física, é uma enfermidade, que podia ser que ele estava passando. Tem injúrias. Injúrias é agressões, violência moral e psicológica. E fala a verdade, não é? Paulo não sofreu uma pressão até dos que se diziam irmãos? A própria igreja. O cara foi dito, assim, rapaz, toma vergonha na sua cara, você nem apóstolo você é. Agressão, violência moral, trabalho psicológico, querendo derrubar, querendo fazer ele abatido. Fica perplexo, rapaz, daqui que veio isso aqui, dos que me dizem que são meus irmãos, os caras me abandonaram. Lembra que o pastor trouxe nas outras? Olha, fulano abandonou, rapaz, o cara foi até traíra. Teve um que foi até traíra. O cara foi um traíra. O pai estava vivendo comigo, meu irmão, da minha família. O cara foi traíra comigo. Olha. Tem pressão, vai sofrer de toda parte. Tem coisa que você não espera, tem coisa que não espera. Rapaz, isso aqui tem coisa que podia ser até evitado, né? Mas o que ele está entendendo é que, olha, está vindo de todo lado. Tem coisas que aí vai apertando. Rapaz, a situação está ficando que não tem como escapar, não tem como fugir. Tem necessidade. Tem necessidade. O cara passou fome, ele fala no texto, passou fome, passa frio, passou sede, nudez. O que é isso? Ausência de recurso, falta de recurso. Mas o Deus não é um Deus da provisão? Mas por que está vivendo uma situação assim? Mas nós vamos experimentar a provisão. O cara passou. Lembra que agora ele está falando aqui do espinho? Ele está tratando um caso específico, mas para mostrar um histórico todinho de experiência da vida dele. Que falou o seu coração no espinho. Naquela agressão. O cara passou fome, foi embora. Se livrou depois da fome. Passou dele na frase, o irmão comentou aqui também, o cara tinha experiência, né? O cara tinha experiência de coisa ruim, coisa ruim, aos nossos olhos, né? Experiência de coisa ruim na vida. Não. Experiência de moldagem do Senhor. Ver que Deus é Deus de provisão, é Deus disso, é Deus de tudo. Né? Tudo posso. Lembra daquele outro versículo? Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar toda essa situação aqui, ó, porque eu sei quem que está ali, ó, comigo. Eu sei quem que está trabalhando no meu coração, na minha vida. Então aqui, necessidade, vai faltar recurso. Às vezes vai faltar recurso, pode faltar recurso. Não abandona não, não desiste não. Se você receber injúria, se você receber agressões, violência, não desanima não.
Se você se sentir debilitado, fraco, enfermo, permanece. Se você receber até perseguição, que nós estamos longe disso daqui, mas ele recebeu lá maus tratos, o cara foi espancado, foi preso. Rapaz, o cara sofre até da própria casa, até daqueles que diziam até próprios irmãos. Nós temos passado vários tempos aqui de tema de missões e a gente até se constrange, né, Renata? Constrange, porque você vê o camarada passando perseguição, o cara perdeu toda a família. Você tem que orar e o agressor está na porta dele lá, o cara é o assassino. E tem que perdoar. A gente não sabe o que é perdão, meu irmão. A gente não faz nem ideia do que é isso aí. A gente expressa, a gente sabe o perdão da parte de Deus, mas que Deus permitiu para esses aí de moldá-los, para eles experimentar o perdão de Deus. Eu não sei se nós estamos preparados para esse tipo de coisa, mas tem outras situações que nós experimentamos. E essa que nós experimentamos é que Deus está moldando em nós. O Senhor ele é soberano, Ele sabe com que trabalha cada situação. E tem angústias. E a angústia, meu querido, é exatamente isso que eu falei para os irmãos. Angústia, sabe aquele nó na garganta? Aquele aperto? Quando você olha para as situações e dá aquele nó na garganta, aquele aperto? É isso aí. Olha para a situação que, rapaz, poderia ser tão diferente. Poderia ter mudado lá atrás. Poderia estar livre. Tem coisa que aí não vai escapar. Mas entenda que em todo esse processo, em tudo isso, tem aquele que não nos deixa ser destruídos, aniquilados. Lembra do versículo que Paulo expressa em Coríntios que a gente, olha, tem profundeza? Tem? Não tem? Tem distância? Tem perseguição? Tem alguma coisa que pode separar do amor de Deus? Tem alguma coisa? Não tem. Tem um monte de situações. Nada nos separa do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós não estamos caídos. Nós não estamos derrotados. Nós estamos na mão do Senhor, no molde do Senhor, na bancada do Senhor, sendo trabalhado, sendo moldado. Nós não estamos destruídos. Não é o oponente que está sobre nós. Não é o nosso perseguidor. Não são as trevas que estão nos amassando, pisando, tendo domínio sobre nós. É o poder do Senhor. É o Deus Todo-Poderoso que está trabalhando em nós em diversas situações para que a glória dele seja manifestada. Para que o poder dele seja manifestado em nossas vidas. E nós somos garantidos, não por causa de nós mesmos, não por causa daquilo que nós fazemos. Se nós fazemos com eficácia, porque Deus nos moldou para fazer com eficácia, é porque em Cristo Jesus, por causa daquela cruz, no meu lugar, no seu lugar, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Meu querido, enche o seu coração de esperança, de ânimo. Se você está sofrendo qualquer tipo de aperto, qualquer tipo de agressão, ora ao Senhor, se derrama diante do Senhor, fica atento ao que o Senhor está querendo dizer, ao que o Senhor está querendo fazer, está moldando, está trabalhando. Compartilha com outros irmãos, senta junto, ora. Pede a misericórdia do Senhor. A igreja é para isso, a igreja é para expressar o amor de Deus, é para dar a mão e andar junto. Não fica se reservando, né?
a gente não quer se expor, né? Não quer, olha, entende aquilo que o Paulo passou aqui? O negócio era humilhava, era claro na vida dele. E às vezes a gente quer se reservar demais. Deixa o Senhor trabalhar, deixa a igreja do Senhor ser bênção, chama a igreja, ou você é bênção já, você chama outro para acompanhar com você, para receber a bênção, para ver o que o Senhor está fazendo na sua vida, está moldando. Abençoa, seja forte, tenha o seu coração de esperança. O seu Deus não te abandonou, você não está derrotado, você não está destruído. Amém? Você pode ficar abalado, abatido, mas não destruído. Amém, meus queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, nos moldando, nos dando a compreensão dEle, o entendimento para passar todas essas coisas. Eu queria orar com você, meu querido. Curva sua cabeça. Querido eterno Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor sempre, sempre, sempre fala aos nossos corações. Às vezes com palavras fortes, com terremoto, com fogo. Às vezes também com a calmaria, no vento. E às vezes, ó Deus, nós não ouvimos o falar do Senhor. E eu sei que o Senhor tem os seus meios, seus métodos de falar à sua igreja e tratar individualmente a cada um dos nossos irmãos, cada um dos meus irmãos aqui. Ó Pai querido, nós pedimos que o bálsamo do Teu Espírito Santo seja com cada um de nós, ó Deus, cada um aqui dos meus irmãos, com aquele que nos assiste, o Espírito Santo do Senhor esteja moldando cada um de nós, para que nós, com corações humildes e piedosos, possamos entender o propósito do Senhor para a nossa vida, para sermos relevantes no Teu reino, para ser relevantes, ó Pai, aqui nessa terra, com aqueles que nos cercam. Nos ajuda disso, Senhor. Não nos deixa ficarmos resistentes à vontade do Senhor, a ficarmos cegos, à surdez, ó Deus, de não ouvir o Senhor. Trabalha isso em nós, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, precisamos do afago do Senhor, do abraço do Senhor. Cuida, ó Deus, de famílias que estão sofrendo, que precisam de consolo, Pai. Ajuda cada um dos nossos queridos irmãos, ó Deus. Abraça, ó Deus, com Teu Espírito Santo, mostra consolo. E nos ajuda como igreja, ó Deus, a andarmos fortes, unidos, chorando uns com os outros e nos alegrando uns com os outros, ó Pai. A entender que o Senhor é grande, que o Senhor faz coisas tremendas. E que nós somos mais do que privilegiados de estar na presença do Senhor, com acesso ao Teu trono de graça, com acesso à Tua dispensa. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, ó Deus, porque embora nós não possamos entender muitas coisas, nós temos a certeza de que a presença do Senhor jamais nos abandona, de que o amor do Senhor é fiel e verdadeiro e nos acompanha sempre. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado em nome de Jesus. Amém.